Leitura do dia. Da carta aos Hebreus. Portanto, enquanto ainda está em pé a promessa de entrar no repouso de Deus, devemos cuidar para que ninguém de vós falte ao apelo, pois a nós foi anunciada a boa nova exatamente como aqueles. Mas a eles de nada adiantou a palavra do anúncio, não se uniram pela fé aos que a ouviram. Nós, porém, que acreditamos, podemos entrar no repouso, do qual ele falou. Por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu repouso, uma vez que as obras estão terminadas desde a criação do mundo. De fato, numa passagem da Escritura a respeito do sétimo dia, ele disse: e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. Também diz, no texto aqui referido, jamais entrarão no meu repouso. Daí se confirma que alguns entram nesse repouso, enquanto os primeiros a receberem a boa nova não entraram, por causa da desobediência. Por isso Deus marca de novo um dia, um hoje, quando fala por meio de Davi muito tempo depois, no texto que já citamos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se Josué lhes tivesse proporcionado esse repouso, não se falaria mais de outro dia. Portanto, ainda está reservado um repouso sabático para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no repouso de Deus repousou de suas obras, como Deus repousou das suas. Esforcemo-nos, portanto, por entrar nesse repouso, para que ninguém repita o exemplo de desobediência acima referido. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Quanto a nós, temos um sumo sacerdote eminente, que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na profissão da fé. De fato, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, sem todavia pecar. Aproximemo-nos então, seguros e confiantes, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. No dia seguinte, terminado já o dia de preparação do sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos de que este impostor, quando ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias vou ressuscitar. Manda, portanto, assegurar o sepulcro até ao 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: aí tendes uma guarda. Ide assegurar o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram assegurar o sepulcro, lacraram a pedra e deixaram ali a guarda. Palavras do Santo Padre. Que o Senhor nos livre desta terrível armadilha, sermos cristãos sem esperança, que vivem como se o Senhor não tivesse ressuscitado e o centro da vida fossem os nossos problemas. O Consolador não faz com que tudo apareça bonito, não elimina o mal com a varinha mágica, mas infunde a verdadeira força da vida, que não é a ausência de problemas, mas a certeza de sermos sempre amados e perdoados por Cristo, que por nós venceu o pecado, venceu a morte, venceu o medo. Façamos memória do Senhor, da sua bondade e das suas palavras de vida que nos tocaram. Recordemo-las e façamo-las nossas, para sermos sentinelas da manhã que sabem vislumbrar os sinais do ressuscitado. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. São Dionísio, o bispo de Corinto. Dionísio era dotado de um grande conhecimento da palavra de Deus e de grande eloquência. Tornou-se bispo da sua cidade, Corinto, no 2º século, quando a primazia da Igreja de Roma, na qual acreditava, ainda não tinha sido estabelecida, como testemunham 8 cartas que escreveu às igrejas locais.